Você sente que está sempre no limite? Inicia agora uma série de 10 entrevistas ou Mulheres em Pauta. Ele nasceu de algo que muitas mulheres vivem na pele, mas poucas falam: a exaustão, o cansaço mental que sono nenhum cura. O objetivo desse projeto é simples: quebrar padrões e estimular um jeito mais leve de se viver. Aqui não tem receita pronta, tem acolhimento e para você entender que não está sozinha. E para esse projeto sair do papel, eu busquei uma empresa que tem o mesmo propósito. A Campo Largo também acredita que precisamos buscar o equilíbrio. Teremos entre nós a recém-lançada linha de chás OT para uma hidratação com propósito, feita com ingredientes naturais. Porque a ideia aqui também é desacelerar e cuidar. E para começar essa nossa conversa, eu estou aqui com a psicóloga Marília. Estou aqui também com a Érica Checan, que ela é capelã do Hospital do Rossio e é musicoterapeuta. Então, sejam bem-vindas, é uma alegria ter vocês aqui no Estúdio Folha. Obrigada, Dani. Uma honra também receber o convite e compartilhar, né, esse momento. E quanta coisa tem para compartilhar, hein? A gente fez a entrevista com a Marília no início de toda essa ideia e veio bem de encontro, né? Tudo que as mulheres estão vivenciando e muitas vezes nem sabem de onde vem tanto cansaço. Porque eu vejo assim com amigas minhas, pessoas próximas, com parceiros, clientes, enfim. Primeira coisa que a pessoa fala assim: meu Deus, eu tô muito cansada. A pessoa, parece que não, as pessoas não têm mais tempo para nada, parece que não sabem que rumo, elas só vão, mas elas não sabem para onde elas estão indo. Vocês sentem isso também? Sim, Dani. E a gente traz uma perspectiva, né, de que existe um cansaço produtivo, né, que é um cansaço que é de um dia produtivo mesmo, né, e é fisiológico, né, e esse cansaço a gente consegue reparar através de descanso, seja no sono, seja, né, as pessoas conseguem descansar às vezes na natureza, meditando, orando, né, então fazer esse resgate de descanso mesmo. Mas existe o outro cansaço, o cansaço da exaustão, né, que um sono reparador não atende, não cuida, né, não repara. E é isso que está cada vez mais evidente. Isso, E aí é muito conhecido, né, assim, um estudo que fala sobre nível basal de cortisol e ansiedade, né, no corpo, em que o corpo adora, na verdade, uma economia psíquica, né? A gente gosta muito do piloto automático. Todo dia o corpo precisa ali de 0 a 10, né? De 0 no começo da manhã até 10. E o corpo, entendendo que ele precisa seguir todo esse rumo de 0 a 10 todos os dias, no dia seguinte ele já vai começar com o nível basal 3, ou 4, ou 5, e aí isso fica crônico, né? Então, por economia, ele não desce, né, o suficiente para trazer um descanso reparador mesmo. E aí que está a exaustão. E o que você sente, Érica? Você que tem o projeto, né, Gente Presente, você sempre está no meio de gente, né, de pessoas. Você vive dessa conexão e você tem uma energia e um olhar que você percebe o contexto do que está acontecendo, do que aquela pessoa está sentindo, muitas vezes não precisa nem falar, mas você sente, você trabalha com isso, né? Você tem essa experiência. E o que você tem sentido dessas mulheres que você acompanha? Inclusive, você já teve um trabalho na Igreja Batista bem focado com mulheres, então tem muitos relatos, muita experiência nesse sentido. Interessante quando a gente vem para o coletivo, né? Não é uma experiência só individual, mas passa a ser uma característica, né, de um grupo, de uma geração, talvez. Olhando para o trabalho voluntário, né? Primeiro, quando você falou do Gente Presente, a gente tem um antídoto. Essa questão de quando a gente se doa, então vai ter lá a ocitocina, vai ter lá um outro senso de gratificação. Então, o quanto esse basal, né, que a gente vem destacando aqui, tem a ver, sim, muitas vezes com aquilo que a gente faz. E no caso dos profissionais da saúde, por vezes nós estamos vendo um adoecimento. E aí a gente vai para um outro lado, né, da doença
mental mesmo de quanto nós estamos adoecidos. Agora, pessoas que não estão em si mesmadas, né, olhando só para si mesmas e se colocam com disponibilidade para servir o outro, você diz, como é que essa pessoa está aqui? Né? Já faz tanta coisa, mas não é um mais fazer, é um encontro de sentido, de propósito. Então, parece que não é algo que gera mais canseira, porque gera gratificação, gera propósitos, gera conexão. Faz sentido, doutora? E quando você fala que estamos adoecidos, seria em que sentido? No sentido literal, quando você fala do hospital? Literal, é o ou burnout, né? adoecidos mentalmente, né? Literal. E também um contexto do quero mais, tenho que fazer mais, nada é suficiente. Então você, né, nas mais variadas rotinas, né, elas passam a ser metas a serem cumpridas e aquilo gera um vazio existencial, né? Agora, quando elas são ritualísticas no sentido de uau, tem um propósito nisso. Nós falávamos antes de começar sobre suas filhas, né, lindas. Ei, criança, dá trabalho. E então, óbvio, essa fase da sua vida e outras fases, né, eu hoje já tenho filhos adultos, é um outro tipo de sobrecarga? Entrega. Agora, a tal da sobrecarga, ela não é bom para ninguém, né? Eu gosto sempre daquele convite. Vinde a mim, quem está cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Vocês vão aprender comigo, né? Que o meu fardo é suave e o meu jugo é leve. Então, nós podemos ser muito produtivas, muito, sem a gente estar em sobrecarga. E aí talvez tenha uma partilha muito especial. Como é que a gente pode produzir muito sem adoecer, né? Sem estar numa canseira, né? Num cansaço que esgota. O que você tem sentido em consultório, Marília? Assim, como que tem vindo essa demanda das mulheres, que é um momento de se abrir, tentar colocar para fora, tentar entender o que está acontecendo? Como que é a tua escuta nesse momento? Eu recebo, né, as mães, mulheres no consultório, trazendo uma perspectiva de insuficiência, de sensação de fraude, de impostora, né? Principalmente quando está no descanso, né? Quando está no momento de lazer, quando está, né? Então vem uma culpabilização muito grande e aí fica, né, nesse papel, nesse limbo, né, que eu chamo da culpa, né, porque a culpa é uma catapulta que te leva lá para trás, né, ela não te responsabiliza, não é uma escolha consciente aqui agora, e sempre tem uma escolha consciente aqui agora, né, então é assim que chega, né, as mulheres chegam se sentindo impostoras, fraudulentas ali, né, assim como se como se internamente tivesse um potinho, né, de ouro ali dentro e ela tem que esconder porque ela acha que não é ouro, é falso aquele ouro. Então ela não pode mostrar aquele ouro porque as pessoas vão perceber que aquilo lá é uma pedra simples, né, não é aquela joia, né, algo precioso. E o que é essa insuficiência que você sente em consultório quando você chega? Olha, Dani, eu sinto que, na verdade, não é à toa que as mulheres se sentem assim, sabe? Não é porque elas querem, quero aqui mais sobrecarga, quero aqui pra mim, vem mais demanda, vem. É estrutural, né? Eu percebo que é muito estrutural, né? E da mulher, realmente, né, atender a todas essas demandas, né? E esse modelo de perfeição, né, que é exigido, né? Então, precisa ser feito, né, ali escolhas mais conscientes, né, não trazer tanto ali a culpabilização diante de algum cenário, né, não consegui atender meus filhos hoje, não consegui encaminhar para alguma coisa, né, mas olhar para aquilo que conseguiu, tem tanta coisa que conseguiu, tem tanta coisa importante sendo feita, né,
Então, tudo é uma questão de perspectiva, né? Mas lidar com a culpa, eu acho, assim, eu sinto que não é à toa, sabe? Que a gente acaba... Porque muito, assim, é preciso muita consciência, né? Porque é um limite muito tênue ali entre aquilo que é funcional, é saudável, é do dia produtivo e daquela exaustão, da sobrecarga, né, da privação emocional, da subjugação, do autossacrifício, dos padrões inflexíveis. Então, é muita, né, tem muito aí dentro, né? O que eu percebo, assim, é que sempre falam, parece que é frescura. Mas por que tá cansada? Não fez nada. Não sei. E existe aquele trabalho invisível e que talvez é nesse somatório que esse trabalho invisível transborda. Então, assim, você já tem o teu trabalho profissional, suas obrigações, digamos assim, e aí tem esse trabalho invisível com a casa, com as responsabilidades, com filhos, com o autocuidado, porque também existe muito julgamento. Nossa, como que ela tá andando assim? Ou como engordou, ou ela não cuida disso, ou ela não tá com a unha feita, ou não... Desde coisas mais banais até você estar apresentável de acordo com o que a sociedade acha que é apresentável, né? Então você tem que se encaixar em todos esses padrões. E esse processo invisível que eu acho que as pessoas não estão percebendo essa somatória de funções. E daí ela olha só para o trabalho dela, mas por que eu tô tão cansada? E como que vai estimular essa reflexão da mulher entender esse cansaço? De que forma que isso... Qual que é o processo para isso acontecer? É muito ter essa consciência, né? Assim, primeiro ponto, né? Não tem problema se não identificar que está sobrecarregada, né? Então, tem que trazer isso à consciência e entender que tem algo a ser feito aí, né? No sentido de escolhas, né? Que escolha eu vou fazer aqui agora, né? Se eu começo a dizer sim para todo mundo, eu falo não para mim, né? Então, qual é o não que eu vou falar hoje? E como é difícil. E como é difícil, né? Escolher o não de hoje. Qual vai ser o não de hoje, né? Ou não. Mas trazer a escolha mesmo como um processo assim que você faz ali e que não é o mundo te trazendo assim, você deixou isso faltar? Você deixou a sua unha por fazer? Sim, eu escolhi deixar sem fazer a minha unha hoje. Não é uma ativação de falta, né, de erro e de falha. É escolha. Eu escolhi derrubar esse pratinho porque tinha tanta prioridade hoje no meu dia. Olha o que eu fiz aqui agora, né? E eu não podia deixar, né? Não é negociável isso para mim. Então eu abro mão de algumas coisas, né? Então é isso assim, né? Qual não eu vou escolher e que limite que eu vou colocar, né? Que ajuda eu vou aceitar, né? Porque tem isso também, às vezes saber pedir ajuda. Saber pedir ajuda, né? Porque muitas vezes nesse piloto automático a gente vai, né? E não percebe que às vezes tem pessoas ao redor prontas esperando, né? Esse pedido, né? Na expectativa de atender, né? Esse pedido. Então, eu acho que passa por esse caminho, sabe, Dani? Aproveitar. Chazinho de camomila. O cheirinho de limão já veio. Que delícia. Delícia. Nossa. Momento de pausa. E eu acho que é essa pausa que a gente tem precisado, né? Esse momento de se ouvir, de saber o que você realmente está sentindo. E quando acontece isso num ambiente hospitalar, como que você vê, assim, o que passa pela cabeça das pessoas num momento de fragilidade e de pensar assim, bom, o momento que eu ainda tenho de vida, o que eu quero estar fazendo? Aí você volta a ressignificar tudo que você faz, tua família, teu trabalho, o que você tem de experiência diante disso? Sim, tava ouvindo, e que especial isso aqui, né, entre nós, você que está aqui com a gente. Eu gosto de uma máxima que diz que pessoas precisam de Deus e pessoas precisam de pessoas.
Então, as relações, né, como elas são significativas mesmo na nossa vida, mas eu completei, né, eu ousei colocar algo mais. Eu digo que pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas e mulheres precisam de amigas. Ou nós precisamos de amigas, seja numa perspectiva de dar risada junto, sabe, Dani? Vir pra cá agora, a gente veio com cara de um encontro de amigas, né? Não foi outra motivação, mas por quem você é, pelo trabalho extraordinário que você faz, e poder ter esse momento sem ser um setting terapêutico e nem um quarto hospitalar. Uma conversa, né? Uma conversa. Então, muito obrigada. Fico imaginando quantas pessoas vão parar aqui um pouquinho e vão nos convidar, né, também do outro lado, a essa pausa, né? Então, pausa tem a ver com respirar, né? Mulheres em Pauta, você, né, traz pra gente algo tão extraordinário, e eu fico pensando na pauta musical, né? O quanto nós temos figuras de valor, são as notas em que tem som, e o quanto tem as pausas, que são extremamente significativas para o todo, né, da sinfonia, da peça, da obra, enfim. Então, por vezes, esse estar no hospital é uma pausa, né? Necessária. E nem sempre foi uma pausa planejada, mas ainda ali, quando consciente, eu vou poder fazer escolhas, né? Eu continuo sendo, de alguma maneira, protagonista, mas eu posso, né, compreender, e isso é muito especial, pelo que eu vinha vivendo, o que eu vou ressignificar agora, né? Das próprias relações, das próprias conexões. E aí, de novo, é muito interessante, porque parece que a gente precisa de bem menos para viver, né? Tudo que é excesso, isso aqui já não é tão necessário agora. Como você disse sobre a tua segunda gestação, não era necessariamente a cor dos olhos, se ia ter a mesma cor do olho do pai, né, azul, mas que existisse, que estivesse aqui. Uau! Então nós redimensionamos. Qual é a prioridade? O que é essencial, né? E parece que nessa busca de sentido, de propósito, seja no campo da psicologia, seja no campo da espiritualidade, nos lembra que nós somos humanos, né? E nós, mulheres, somos humanas. E há muita riqueza em nós. E às vezes parece que a gente não tem esse direito. De ser humana, de ser gente. Com as nossas potencialidades e fragilidades, exatamente, né? Inclusive de ficar doente. Sabe quem é mais difícil de cuidar? Eu falo às vezes brincando assim, da correria aqui do jornal, não, gente, eu não tenho tempo para ficar doente. Então, eu vou pegar essa tua frase. Que triste, né? Eu falo, não tenho tempo de ficar doente. Então, responde aqui pra gente no ar. Por que você acha que você não tem tempo para ficar doente? Porque é tanta correria, a gente acha que é só a gente que pode fazer. Ah, ok. Né? A gente sabe, mas a gente entra num ritmo que eu tô tentando melhorar nesse sentido também, né? Realmente, pois é, não consegui, não deu, ou não vou fazer esse trabalho, porque tá passando já do meu horário de trabalho no dia, já não dou conta de fazer mais. Então você tem que, como você falou, saber dizer não. E que é super difícil e eu estou aprendendo. E aí tudo bem, quem disse que não fazer tudo é menos? Né? Mas parece que a gente é alimentada, né, tua geração em especial, para produzir. E aí a gente tem uma tensão entre ser e fazer. Parece que o que tem valor hoje na sociedade é aquela alta performance, aquela que entrega mais, que faz mais, que se destaca mais. Parece que é isso que tem valor. Você enquanto profissional. Mas assim, daí você começa a olhar os outros pilares da tua vida. Como que você tá? Né? Dentro das suas prioridades. Eu que tenho 2 filhas, por exemplo. O que é prioridade para mim? É a minha família. Ela tá acima disso. O cuidado com as minhas filhas, que eu não vou conseguir voltar mais, isso é prioridade para mim. Mas você é a única que cuida das suas filhas? Não, também tenho... Você não tem uma rede de apoio, né? Sabe que eu tenho uma rede de apoio, mas como meus pais não moram aqui... Sim, mas agora, você está trabalhando, tuas filhas estão abandonadas? Estão na escola. Rede de apoio. Sim. E a mamãe pode deixar as filhas no colégio, numa boa, um colégio que vocês escolheram, e etc. E não trazer o sentimento de culpa de, eu tinha que estar com elas.
Elas estão sendo cuidadas. Então, por isso, de novo, pessoas precisam de pessoas. Que bom que tem a escola. E se você não trabalhar, quem que vai dar conta financeiramente da escola? O meu marido, tudo bem, se esse é um acordo de vocês. Não, e quem será a Dani, quem será a Marida, quem será a Érica, se não tiver o trabalho? Porque isso eu faço por dignifica. amor, é algo que eu gosto. Então, as pessoas também têm que ter esse conceito, né? Você faz o que você ama fazer? É o que você quer passar o resto da sua vida fazendo? Senão também não tem sentido. E aí, tentar encaixar isso dentro de um equilíbrio, né? Dentro do seu espaço de tempo. Diga, Marília, você tá aqui querendo falar. Sim, é que, de novo, esse equilíbrio, ele não existe. Que bom! Esse equilíbrio Estamos buscando algo que não existe. É algo inalcançável. O equilíbrio é a escolha, né? Pessoal, é a escolha, né? está aqui, né? E para que... Mas existe um equilíbrio individual, ou não também? Que passa por questões, por exemplo, né, pessoas que têm muito, né, esse perfil perfeccionista, né, de alguma rigidez de crenças, né, então eu tenho que fazer, eu tenho que estar lá, eu tenho que, sou eu que estou aqui, né, então isso é um modelo, né, de uma exigência de uma perfeição que não existe, né. E é muito falso essa ideia, né? Então eu falo que a gente é perfeito na nossa imperfeição. Sim. Perfeito. Né? Sim. Porque é isso que é lindo dentro de nós, a imperfeição, né? A coragem de errar, a coragem de ser imperfeito, né? E é isso que a gente precisa entender, porque nós somos humanos, né? E humanos, né? Tem isso. Então, eu melhorei também a frase, né? Você diz, Érica, que você também adaptou, né, a frase, e eu lembrei também de uma que eu adaptei, que é a prática leva à perfeição. E aí eu falei para os meninos, eu falei, gente, não tem lógica essa frase. A prática não leva à perfeição, porque perfeição não existe, né? Nos humanos. Então, a prática leva à evolução. A gente evolui, né? Porque a gente erra. E quando a gente erra, a gente recupera, né? E aprende, né? Então, não adianta ser impecável, bonitinho, todo afiadinho, né? Você não escreve uma história bonita. Né? Sim. Eu queria perguntar para vocês duas, assim, existe um padrão que se repete dessa demanda de chegar a esse esgotamento ou essa busca de um encontro? Existe algo que é padrão nas queixas, assim, que vocês ouvem? Ainda que a doutora esteja trazendo, né, a questão da perfeição e desta melhora ou não. Psicóloga, doutora, tô te honrando. Pode me chamar de Marília. Para além dos títulos, que especial, você começou dizendo que era uma honra estar com a Dani. Verdade, tá contigo, né? Também. Exato. Eu morri de vontade de ler os seus escritos. Eu penso que tem padrão, sim, Dani. E aí, como a teologia vai nos ajudar, tá? Nesse contexto, tinha uma perfeição, né? Quando a gente vai lá pro Gênesis, né? Criado à imagem e semelhança de Deus, tinha algo que funcionava, né? Que acontecia num ser, né? Numa relação. E aí tem uma quebra disso. E a partir desta quebra, né? Que a teologia fala da queda, então a gente vive essas inconstâncias, estas lutas, né, internas. Isso não é simples, o que eu acabei de te dizer, mas isto é humano. O sofrimento, inclusive, você não tem tempo para adoecer, mas com o tempo ou sem tempo, vai ter momentos na sua história que você vai adoecer. E aí, como é que nós vamos lidar com essas questões, né? Quem você quer ter cuidando de você? Eu não concluí numa outra fala nossa aqui, que é muito difícil cuidar de quem cuida. Por quê? Porque mãe acha que tem que estar no controle, né? Ela não pode adoecer, as crianças podem, porque nem é que podem, mas elas adoecem, né? E aí tira a mãe do controle do negócio e aí fica né? Então, sim, existe um padrão. A gente tem uma luta entre espírito e carne, a gente tem uma luta, né, do ser inteiro.
E a gente busca ser inteiro. Por isso, algumas práticas também que nos ajudam a lidar com esta imperfeição. Porque a nossa busca é pela perfeição, parece que tem aí um anseio de, né? E aí, sim, vem de novo o descanso. Então, onde é que o meu coração encontra descanso? Parece que, inclusive, na minha própria identidade. E nas referências que a gente tem, nas relações que a gente tem. Porque se para você, dentro da sua casa, uma mulher sábia, uma mulher virtuosa, uma mulher excelente, uma mulher precisa trabalhar 12 horas por dia, se você trabalhou 11h30, não chegou no padrão. Então, da onde é que está vindo a sua referência e a tua autocobrança? Toda geração tem a sua oportunidade, mas parece que a mulher, de modo geral, quando nós olhamos para a história, ela está sempre aquém, pela maneira como o outro diz quem ela é. Mas o importante é quem é você. E que voz é que você escuta que diz quem é você. Se a voz é do chefe, que pobre. A sua identidade está muito pequena. Se né, de onde que vem essa voz que diz, ei, você, Dani, eu te chamo, né? Que te dá nome, que te dá pertença, que te dá propósito, te dá sentido. E para mim esta é uma busca. Em alguns momentos, claro, eu já vivi muitas situações de muita fragilidade e de buscar ajuda, até mesmo para ouvir a voz de Deus, que por vezes parece que até Ele está distante. E assim, como Deus, né? Quem é Deus para mim, Érica, nesta relação, né? Então, estou entrando nessa questão da espiritualidade para dizer como que eu lido com as minhas situações. Tem uma professora que ela diz, ninguém pergunta sobre o sentido da vida em Cancún nos dias de lua de mel, né? Geralmente essas questões, essas buscas vêm quando a gente está, por exemplo, hospitalizado, quando alguém que a gente ama não está mais conosco, dor, luto. E isso nos faz, quer queiramos, tenhamos tempo ou não, mais humanos, mais humanas. Nós somos mais solidárias umas com as outras. E aí me parece que a gente volta para uma essência de vocação. A Érica estava falando sobre o sentido da vida, né, e esse propósito, né, e nessa rotina, né, nessa busca pela perfeição que não existe, a gente acaba se afastando mesmo, de fato, da nossa verdadeira essência, do que a gente quer, dos nossos propósitos, né. Então, se eu tenho um valor muito grande, por exemplo, em ser pontual, e aí eu começo a acelerar todo mundo lá em casa, porque a gente tá no horário, tem que chegar lá, porque eu sou pontual, eu tenho que chegar lá, é um valor, um propósito, eu preciso me conectar com isso para me sentir bem. E eu começo a acelerar todo mundo, né? Daí já era aquela tensão, aquela briga, né? Onde tá meu tênis? Né? Sempre a mesma pergunta. E aí eu já me disponho com a minha família, e daí já pega o trânsito mais aceleradinho, já dá uma buzinadinha quem parou ali num sinal que poderia passar, mas não passou. Então, ali eu vou me distanciando da minha essência e do meu valor. Então, por eu querer muito um valor, eu estou abrindo concorrência com outras situações, né, do dia a dia, e aí eu me desconecto, né? E essa desconexão faz com que a gente perca, né? Então, esse sentido da vida. Eu quero ser cordial com as pessoas, eu quero dar a vez para as pessoas, eu quero, né, ser gentil no trânsito com o outro, mas às vezes a gente acaba se atropelando, né? E aí o retorno da outra pessoa também vai ser desconectado dentro daquilo que você prega, vira isso. Então, é preciso parar e respirar, né? Ter essa consciência, né, do quanto eu estou desviando desse propósito, desse objetivo, né, e existem formas de você fazer isso, através de respiração, né, através de meditação, da oração, né, porque é um lugar em que você faz uma repetição daquilo dentro do cérebro que vai acalmando, porque é algo conhecido, né, então isso oferece para o teu corpo recursos para você se resgatar, né. E por que é tão difícil parar? Por conta desses padrões inflexíveis mesmo, né, dessa rigidez, desse excesso, né,
Porque aí depende da gente se conectar com vulnerabilidade, o quanto a gente está disposta ou se sente segura e confortável para abrir essa vulnerabilidade, né? A hora que abrir, será que vai vir tudo? Ou, né, deixa um pouquinho aqui guardado? Então é muito difícil, né, esse parar, né? Os questionamentos. Então, isso, né? E pelo receio e medo também, né? Se eu não fizer, né? Será que eu sou digna de amor? Será que ainda vão me amar? Né? Existem muitos questionamentos, assim, que pode estar na base dessa dificuldade de parar, né? Eu tenho valor se eu produzir, se eu não produzir, então não vou ser amada, né? Então, isso pode ter uma raiz, é claro que depende da individualidade de cada um, né, que chega eventualmente no consultório, a gente consegue encontrar essas raízes e nutrir, né, deixar de nutrir essas raízes para nutrir raízes mais saudáveis, né? Que vão ali no oposto, né, dessa dificuldade de parar. Para finalizar com você, eu queria que você falou assim das mulheres sentirem culpa em descansar. Por que dessa culpa e como sair desse processo? Sim, a culpa, ela é muito destruidora, né? Porque você não vive aquilo que você pode viver aqui agora, né? Ela não faz você evoluir, né? Fica muito dentro de si mesma, né? A Erika falou sobre muito em si mesmada, né? Então a culpa diz respeito à pessoa, à insegurança, ao medo, né? E aí, de novo, ela se desconecta dela mesma, né? E o que a minha proposta na verdade, é que você possa se responsabilizar, de fato, né? Mesmo na tua imperfeição, mesmo nas dificuldades. Eu quero agradecer a vocês pela conversa. Tem tantos caminhos que a gente pode seguir nessa conversa e é tão gostoso, agrega tanto. E às vezes você vai falando uma coisa, a gente vai buscando uma reflexão, e eu acho que a ideia é justamente essa, que a conversa ela não termina aqui, né? Ela continua dentro de nós, né? Dentro de cada uma que está assistindo, e que isso seja levado também a outras pessoas para buscar essa reflexão, para a gente encontrar uma forma mais leve de viver, se cobrando menos, tentando se encaixar menos nos padrões que a sociedade impõe, porque é muito sacrificante, né? É muito difícil carregar todo esse peso de você ter que se encaixar. Você vê tantas histórias e tantos questionamentos que as próprias mulheres têm que cobrar menos uma das outras, né? A gente cria, né, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto esposa, um ritmo de comparação, enfim, tem que deixar tudo mais leve para tudo fluir, para a gente conseguir realmente viver nesse equilíbrio que não existe, mas talvez buscando. E olha só, eu estava pensando que poderia existir esse equilíbrio. Isso já tem um bem-estar, né? Claro. Desculpa, Mari. Desculpa que me atravessei. Mas a culpa isso gera mais culpa, né? Acreditar que existe, né, esse equilíbrio. Vamos atrás do equilíbrio, mas não encontra, e daí se frustra por não conseguir. Não vai achar. Não vai achar. Acho que essa aqui é uma parada, né? É um respirar, e que pode convidar quem está aqui com a gente a também promover isso. Uma pesquisa que eu gosto muito, que ela diz que perguntaram qual é o fator determinante para a saúde do homem, e a resposta foi casar. E aí o pessoal riu, mas tinha ainda mais uma pergunta: o que era determinante para a saúde da mulher? E não era o casamento. O determinante era sair com as amigas. Olha só. E por quê? Por causa do nosso jeito de ser, isso é identitário. Então, que esta Mulheres em Pauta, né, te provoque a chamar mais umas duas para você conversar, né? Pega aí o chá Campo Largo. Inclusive, tem kit de presente para vocês levarem esse momento de pausa para casa. Que delícia! Também. Obrigada. Conhecerem aí a nova linha.
Que Opa. é o clássico de padrão deles, né? Sim. Sem conservantes, sem calorias, sem Que sódio. delícia. E Ai, que delícia. é realmente Obrigada. muito saboroso, só com ingredientes naturais. É uma parceria que eu tenho muito prazer em trazer, porque está bem de encontro a todo esse conceito, né? Dessa busca do equilíbrio, mas dessa busca de qualidade de vida, né? Então eles trazem uma bebida com propósito e proporcionar essa vida um pouco mais leve, que a gente tenha o nosso momento de abrir o chazinho. Esse aqui, só de ficar sentindo o cheirinho de limão. Sim, tá Não, maravilhoso. sentir a hora que eu já. abri, ele já vem, o aroma, ele é maravilhoso. Então, eu agradeço a vocês e fica o convite a todas vocês para continuarem seguindo os próximos episódios e a estimular essa autorreflexão aí dentro de cada uma. Obrigada!